Olá, estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje temos a presença do senador Carlos Portinho, relator do projeto que instituiu a SAF, membro da CPI da manipulação, advogado, já advogou aí para muitos clubes. No Botafogo aí talvez as pessoas lembrem que ele advogou para o Dodô, no caso do doping. Ele lembrou aqui em off também que advogou no caso do Jobson. Enfim, é um conhecido da torcida do Botafogo. E, aliás, já começo a te perguntar aqui, antes de passar a bola para os meus amigos, senador, agradecendo a presença, né, do senhor aqui nessa live. Está recebendo muito carinho dos torcedores do Botafogo? Está pensando aí em assistir algum jogo lá no estádio Nilton Santos? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, Joaquim, Medina, toda a grande audiência aí do Setor Visitante, gostei do nome. Sim, eu recebi agora, ontem, o convite do atual vice-prefeito do Rio, o nosso querido Nilton Caldeira, que também é, por acaso, pré-candidato a vereador, que rompeu com o prefeito Eduardo logo nos primeiros meses de gestão, e um grande botafoguense. Ele já havia me convidado outras vezes no passado, e ontem ele reforçou o convite para assistir isso, que vai ser um jogão, Botafogo e Palmeiras, dia 17. Eu vou estar lá, sim, com o maior prazer. O convite não se recusa desse. Esse jogo, além de estar sendo muito aguardado pelo futebol das duas equipes, né, tem todo ali um confronto de bastidores, né, tem essa dúvida, será que o Textor vai estar no estádio? Será que a Leila vem assistir a partida? Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para a gente estar aqui conversando com o senador Carlos Portinho. Temos Rodrigo Medina, Joaquim Marques. Medina, como é que você está, meu amigo? Eu até dei boa tarde, porque a gente está gravando quinta-feira, 13h. Daqui a pouco o Botafogo vai enfrentar o Vitória, e como hoje tem jogo, né, a gente está fazendo um conteúdo gravado para publicar na sexta-feira pela manhã. Então, boa tarde para você, Medina, mas bom dia para quem está assistindo, né, a transmissão, a estreia, né? E boa noite depois para quem for assistir mais tarde também. Então a gente já deu todas as saudações aqui. Medina, como é que você está? Estou tudo muito bem, Dep, senador Carlos Portinho, uma alegria ter a presença do senhor aqui, Joaquim, meu amigo, saudade do amigo. Muito importante a presença do senhor, que tem trazido pautas muito importantes no trabalho da CPI para o futebol em geral, desde a lei da SAF. Então, é algo que me interessa muito, essa melhoria do ambiente de futebol. Então, fico muito grato com a sua presença aqui. Uma honra recebê-lo aqui. Joaquim, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está, meu amigo? Vamos agora para mais uma live aqui. Boa tarde, Dep. Boa tarde para o senador. Boa tarde para o meu amigo Medina aí. Aqui está tudo bem, tudo ótimo. É um prazer, uma honra poder falar com o senador e debater essas questões aí dessa CPI, que é um assunto muito importante para o torcedor do Botafogo, né? Já que a gente tem aí o John Textor no centro das denúncias, e vai ser muito bom poder falar sobre isso. Vamos lá, vamos começar então, senador. Queria fazer uma pergunta para o senhor, né? No ano passado, né, a gente viu um caso gravíssimo de manipulação envolvendo, inclusive, jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Teve alguns jogadores que foram banidos do esporte, tivemos aí suspensões de anos para alguns atletas. E aí eu lembro, né, que anos atrás a gente teve o caso do Ivens Mendes, teve também o do juiz Edilson no Brasileiro de 2005, né? A máfia do apito. E assim, a máfia do apito, né, que teve a denúncia através do André Rizek. E assim, eu nunca vi um combate ostensivo assim, manipulação. Assim, a impressão que eu tenho é que aparece um caso grande desses, e aí descobrem por acaso, a última vez que descobriram foi através de um jornalista, né? E aí eles punem os culpados e depois tratam como se a manipulação tivesse acabado, como se não existe mais. E aí eu pergunto para o senhor, eu sei que não dá para cravar nada assim, com que vocês estão ainda debatendo e discutindo, investigando na CPI, mas assim, dá para dizer que existe indícios que essa manipulação ela ainda acontece? E uma outra coisa, assim, como seria essa manipulação? O que seria essa manipulação no esporte? Porque quando a gente pensa em manipulação, a gente já pensa em casa de aposta, dirigente com uma mala cheia de dinheiro, porque o Textor, ele fala em jogos do Palmeiras que teriam sido manipulados, mas ele ao mesmo tempo destaca que não existe nenhum indício que o Palmeiras ou que a Leila
tivessem dado dinheiro para alguém manipular os resultados. Como é que seria essa manipulação? Por que ela aconteceria? E se realmente a gente hoje tem um jogo em que o torcedor que gasta muito dinheiro, investe muito tempo também nisso, pode confiar que os resultados são justos e que não existe nenhuma tramóia no Campeonato Brasileiro e nas outras competições da CBF? Bom, muito boa pergunta. Eu vou, inclusive, aproveitar para fazer esse breve histórico que você fez para mostrar o que eu tenho sempre falado na CPI. Existem erros do árbitro. Sempre houve. Aí fica para a nossa conversa de mesa de bar, né? Ficava para a conversa de mesa de bar. Era pênalti, não era pênalti, foi impedimento. Isso antes do VAR, antes das apostas, né? Só que antes apenas 3 erravam, né? O árbitro e 2 assistentes. Agora, com o VAR, nós temos visto erro de 5, né, árbitros, né? Porque quem está no VAR também é um árbitro, né? Os 2 AVARs, como se chamam, são árbitros dos quadros da CBF. Então, agora nós temos erros de 5, e com o auxílio da tecnologia, que era para justamente evitar o erro, né? Agora, você tem erros, e pode continuar havendo, mesmo com a tecnologia. Eu digo que tem lances que, em câmera lenta, um empurrão é um tapa, né? A gente sabe que a carga que é feita em cima de alguns lances de um jogador sobre o outro, muitas vezes a gente tem a dificuldade de saber se aquilo, quem joga pelada, né, futebol sabe, se aquilo foi só uma carga, se aquilo foi uma agressão, se aquilo teve interesse de parar o lance. Então podem haver erros. A gente não vai achar que isso é infalível agora com a tecnologia, né? Então, erros de arbitragem sempre houve. A gente já viu no passado, como exemplos que você deu, erros para manipulação de resultados. Por quê? Por interesses políticos, pelo clube, mala branca, mala preta, atleta, árbitro, para subir, para descer. No caso da máfia do apito, eu mesmo trabalhei, quando advogado esportivo, em 2 casos, né? Um deles, nenhum dos 2 foram confirmados, porque é uma prova muito difícil você fazer, mas vocês vão se lembrar no jogo que o Carlinhos Bala, se não me engano, do Fortaleza, o zagueiro do adversário falava para o outro zagueiro, deixa fazer, e aí a leitura labial, isso foi um caso bem polêmico, inclusive, e não se conseguiu provar que houve uma facilitação, ou seja, uma manipulação, porque essa prova, ela é uma prova difícil em qualquer circunstância, mas já havia o caso da máfia do apito, né? Sabe lá por que propósito, se político, né? Muitas vezes o propósito é político, né? Muitas vezes é por resultado. Então, erros com um propósito de manipulação. E há uma terceira categoria a partir do advento das apostas e que se torna ainda mais presente no mundo, não é um fato exclusivo do Brasil, que é o erro para manipulação de apostas esportivas. E aí, em regra, na maioria dos casos, as casas de aposta, além do futebol, do torcedor, né, do consumidor, eles são vítimas dessa manipulação para as apostas. A partir do momento que o futebol, o esporte, escolheu as apostas, foi uma escolha do esporte, os maiores patrocinadores hoje do futebol, para muitos os únicos até, são casas de aposta, né? Mas o senador Romário ele foi muito feliz quando ele teve a iniciativa de sugerir essa CPI, recolher as assinaturas, e ele me convenceu, além das denúncias do Textor, que já seria suficiente, mas ele me deu um outro argumento. O que fazem as casas de aposta diante de casos de manipulação, né? A gente vê o Ministério Público agindo, dirigentes de clube, no caso do recente, que era para aposta do Vila Nova, né, que você citou, se eu não me engano, Série B, para corrigir só, se eu não me engano, não, foi o presidente do clube, do próprio clube, que denunciou os seus próprios atletas cortando na carne, e guardem isso, porque isso vai ser importante para uma outra questão que eu vou falar à frente, né? Então, o que fazem as casas de aposta? Elas contribuem, não contribuem, e a gente está vendo que elas nada fazem a não ser dizer que são vítimas dessa manipulação, né? Então, você tem 3 categorias hoje de erro, agravado pela aprovação das apostas esportivas, e isso é no mundo. Eu estava em 2009, se eu não me engano, voltando até no avião do julgamento do caso Jobson,
né, que foi uma perda muito grande do futebol brasileiro, o primeiro caso do crack da droga no futebol, né, um talento fantástico desperdiçado, uma oportunidade para ele, para o Botafogo, enorme de futuro, desperdiçada pelas drogas. E eu me lembro que tinha estourado lá o caso de manipulação na UEFA, né, por conta já de aposta que lá já era permitido. E a partir dali, tanto as federações esportivas quanto o Estado, né, me referindo ao Ministério Público, o equivalente à Polícia Federal deles, começaram, e a própria legislação começou a apertar, né, a partir daquele caso. Tão distante de 2009, a gente já está em 2024, as apostas é um evento recente no Brasil, e a gente tem que ter a mesma preocupação e principalmente aprender com esses casos. Então, como eu digo, a negação é o pior sintoma. Quem diria que um atleta de seleção brasileira, né, que um atleta que foi jogar talvez no maior centro econômico do futebol do mundo, que é a Inglaterra, como o atleta Paquetá, poderia estar sendo investigado por participação em apostas, né? Se falasse isso há um ano atrás, tenho certeza que quem denunciasse talvez agora estivesse respondendo, né? Porque é impensável. Imagina, o cara ganha a fortuna, o cara vai se meter com aposta, para quê? O cara tem a carreira dele consolidada, seleção brasileira, para a gente ver que a aposta afeta a todos. E a gente tem que recrudescer, porque esses casos já existiam no futebol brasileiro, antes da lei das apostas. Então, eu tenho dito que a negação é o pior sintoma e, infelizmente, é o que a gente vê. E a CPI tem esse papel, né? Ela nasce justamente das denúncias do John Textor, mas ela joga luz num problema que eu prefiro sempre dizer que o melhor é que nós não legislemos sobre futebol, porque o futebol tem a sua autonomia, mas a gente pode pressionar, né, as instituições, porque tem um interesse público, e eu faço questão de reafirmar isso. Alguns repórteres que não gostaram dessas denúncias falaram, poxa, mas o Senado tem mais o que fazer, né? A gente tem mesmo, tem reforma tributária, tem uma série de projetos aqui, mas eu digo que aqui é do pepino ao foguete. Tudo que é de interesse público nos interessa. Do outro lado tem um consumidor. O consumidor nos interessa. Tem o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal, a Lei das Apostas é uma lei federal, né? Então, a Lei Geral do Esporte é uma lei federal. Então, é um tema, sim, da competência do Senado Federal, e a gente pode contribuir de duas maneiras. Confirmando essas e outras várias denúncias que estão aparecendo aqui do futebol de Brasília, por exemplo, entre outras, confirmando, a gente pode encaminhar ao Ministério Público com a recomendação, inclusive, de prisão, de abertura de processo. E caso, no final, não seja bem isso, ou a gente não consiga esse elemento de prova, que eu repito, é muito difícil, né? O STJD não tem a menor ferramenta para investigar isso. Eu trabalhei lá durante 20 anos da minha carreira como advogado esportivo para praticamente todos os clubes do Brasil, né, que eu defendi, e sei que eles não têm essa ferramenta, daí os dois casos. O outro caso foi um caso que houve manipulação de aposta, sim, né, houve compra de árbitro, mas nós não conseguimos comprovar. A gente sabe que existe, e a gente tem que recomendar, né, medidas para que a gente feche as portas. Quando a gente nega, a negação, digo que é o pior sintoma, por isso, a gente deixa a porta aberta, e a porta aberta é a oportunidade para que em todo segmento da sociedade econômico, aqueles que queiram cometer ilícitos possam se aproveitar. Bom, vou pedir desculpas aqui pela minha internet, que não está muito boa, mas aí o Rodrigo Medina pode fazer, né, essa função aí, Medina. Quando você sentir que eu estou travado, você pode falar, é uma oportunidade de ouro que a gente tem de conversar aqui. Olha, acabou de me conceder a palavra. Voltou. Eu posso começar com uma pergunta, então? Senador, eu fico com uma sensação estranha, porque a gente vê que, claro, o torcedor do Botafogo em especial está muito ligado nessa questão, porque as denúncias partiram do dono da SAF do Botafogo.
Mas é óbvio que isso é uma questão que interessa a todos os torcedores, né? E a gente já viu no futebol, num passado recente, inclusive ano passado, né, jogadores da Série A do futebol brasileiro foram pegos comprovadamente envolvidos com o esquema de apostas. A gente já teve outros casos de escândalos, né, envolvendo futebol e até dirigentes que foram presos. E aí, quando o John Textor faz essas denúncias, eu tenho uma sensação de que há uma revolta até por parte da mídia, de outros dirigentes atacando pesadamente o John Textor. E assim, eu falando como leigo, né, porque eu não sou advogado, não entendo das questões legais, mas fica para mim a sensação de que colocaram o John Textor na berlinda quando ele devia de alguma forma ser, né, respaldado para isso ser investigado, porque isso é do interesse de todo mundo, né? E a gente já tendo, né, esses escândalos, essas questões comprovadas, teve uma gritaria ali como se o futebol fosse a última reserva da moralidade mundial, como se fosse absolutamente impossível ter problemas e corrupção envolvendo o futebol, como se todo mundo ali estivesse acima de qualquer suspeita. Inclusive vi pessoas falando que era um absurdo o John Textor levantar suspeitas e de que ele tinha que provar as coisas que ele estava falando. E eu fico me perguntando, será que ele tem que provar? Ele tem esse poder, essa condição de provar? Porque ele não é polícia, né? Ele não é um investigador. Então eu queria que o senhor, por favor, me fizesse um apanhado de como o senhor vê essa situação, de como foi colocada essa questão contra o John Textor. Eu também sofri, não foi só o John Textor, não, né? Em programas ao vivo, e eu vou dizer as emissoras, sim, da ESPN e do Sport TV, disseram que eu não entendia nada de esporte, que eu era ignorante, mas como assim? É lógico que o VAR escolhe as imagens, depois do depoimento bombástico do CNM na CPI, né? E eu também percebi o mesmo sentimento de que alguns setores, principalmente da imprensa, não querem admitir que possa haver no futebol brasileiro, e aí eu falo do futebol como um todo, manipulação, o que é injusto. Primeiro porque e a gente conhece diversos casos, só no ano passado foram 109 alertas da Sport Radar, empresa contratada pelas casas de aposta e pela FIFA e pela CBF, também pela Federação do Rio, que, aliás, vou fazer o registro, que tem o contrato mais caro e mais completo no que diz respeito aos seus relatórios. A Federação do Rio, menor do que a CBF. A CBF tem um contrato standard, né? Eles apenas dão os alertas, sem maior conteúdo. Aqui pode ter, né, o contrato premium que o presidente Rubinho, na Federação do Rio, para os campeonatos cariocas, ele tem, é o contrato mais amplo. Eles trazem os relatórios, mostram as confrontações de apostas, mostram até, se for necessário, aonde e até podem quebrar o login das apostas, que, aliás, foi assim que chegaram no caso Paquetá, para deixar bem claro, né? Para ter uma ideia e reafirmar, né, como é que é injusto e como é que isso é uma realidade. Há 2 semanas atrás, um jogo do Campeonato Carioca, Sub-20, não sei quem era, não me lembro agora, Caixa Prego contra Taubaté, sei lá o quê, teve um alerta e os 2 clubes foram suspensos da competição. Por quê? Porque a Federação do Rio tem um contrato premium, o que cobre com mais conteúdo isso, né? Então, essa revolta, ela assim, uma forma psicológica, eu vou até compreender. É o famoso explica, mas não justifica. Por quê? Porque ninguém quer que o seu produto seja desvalorizado, né? Então, a gente sabe que aqueles que têm ligação direta com o campeonato onde está ocorrendo a denúncia, o primeiro sintoma é a negação, né? Você, na sua empresa, se tem um desvio, né, você vai apurar, mas você não quer que isso exploda na mídia, porque isso pode prejudicar a sua prestação de serviço, o seu produto, né? Então, num primeiro momento, eu compreendo, mas quando você vê os argumentos, cai por terra essa revolta, porque isso é um fato comum no mundo inteiro. O Textor, e talvez eu disse a ele depois do depoimento dele,
talvez por uma barreira de linguística, né, de inglês, português, ele trata como prova. E eu disse, Textor, desculpa, mas você não pode tratar o que você apresentou como prova. Aqui a gente chama de indício, até porque você não tem justamente os instrumentos para comprovar, né? Mas você tem indícios de uma suspeição que é fundamentada. A grande discussão que se iniciou é sobre se os relatórios da Good Game só por eles seria suficiente. Né? É interessante o uso da inteligência artificial. Não é só a Good Game, né? Essas empresas que fazem monitoramento no mundo inteiro, todas usam a inteligência artificial, mas até pelo depoimento da Sport Radar e da concorrente, que agora esqueci o nome, eles primeiro fazem o cruzamento das apostas e, tendo o alerta, aí vem o contrato premium, eles começam a usar a inteligência artificial e avaliam o comportamento de atleta também. Né? A gente ouviu antes até da CPI, numa audiência pública, a Good Game, as denúncias, e foi isso que abriu o caminho para a instalação da CPI, né? Mas confesso, todos saíram um pouco céticos, porque não dá para você avaliar só, na minha opinião sincera, o comportamento de atletas. E eu dei até um exemplo durante o depoimento, a apresentação à audiência pública da Good Game, e mostrei o caso do Andrés Pereira, do Flamengo, na final contra o Palmeiras da Libertadores, que no último minuto entrega a paçoca, como dizem no futebol, de uma maneira vergonhosa. Né? E se você for ver só a inteligência artificial, aquele é um comportamento atípico, como eles chamam, porque é um atleta, inclusive de seleção brasileira, é um atleta que tem muita qualidade, né? É lógico que ele recebe um tijolo do Davi Luiz e aí ele se enrola e dá um passe fraco para o goleiro e o centroavante do Palmeiras. Mas você não pode só, na minha opinião, olhar a inteligência artificial. Né? Você deve cruzar com as apostas. Isso para provar erro de manipulação por aposta. Né? Erro de manipulação por outros interesses políticos, técnicos, de campeonato, de pontuação, ou de favorecer um clube ou outro, a inteligência artificial ela é um indício, porque o que aconteceu é que esses jogos que o Textor denuncia não foram objeto de alerta pela Sport Radar, é bom que se diga, foi perguntado isso, né? Mas o comportamento dos atletas é atípico, em alguns casos, como na partida, e já que o auditor revelou, eu posso revelar, né, do STJD, Palmeiras e São Paulo. É um resultado atípico, um 5-1 de dois grandes potências do futebol, dois grandes elencos, e a Good Game mostra que em um lance, pelo menos 5 atletas têm um comportamento atípico. E isso enseja, sim, como indício, né, a razão de uma investigação mais profunda com relação a isso. Eu acredito que nem o Textor, nem o STJD, e mesmo nós, que temos aqui na CPI mais instrumentos, talvez não consigamos comprovar, né? Mas o Ministério Público tem sido muito eficaz, embora não tenha até agora um acordo de cooperação com a CBF, o que também foi explicitado aqui na CPI, e espanta que não tenha, depois do advento das apostas. Né? Ele tem as ferramentas, ele quebra sigilo, ele tem a Polícia Federal, o poder de polícia que nem o STJD, tampouco o Textor dele pode se exigir. Eu fico imaginando, Joaquim, você mora numa esquina, na sua esquina tem uma pessoa vendendo droga ou portando um fuzil, né? E você liga para o Disque Denúncia, que é um órgão confiável, e faz a denúncia. Olha, na minha esquina tem uma pessoa aqui portando um fuzil, eu acho que é o fulano, meu vizinho. Né? E aí, o dia que a polícia vai lá, não tem ninguém. Aí fala, não, peraí, você fez uma denúncia falsa e você, então, não tem prova nenhuma e eu vou te punir e você que vai ser condenado. Né? Quando eu disse para guardar o caso do Vila Nova, o que me preocupa, e eu tenho dito isso, é que se a gente matar o mensageiro, né, se o Textor toma uma pena absurda, como foi pedido para ele, eu posso dizer absurda porque militei no STJD, 6 anos e 2 milhões de reais de multa, se isso vinga, nunca mais você vai ter um presidente de clube denunciando nem os seus próprios atletas, como houve no caso do Vila Nova. É o pior gesto
que pode ser feito. É ruim para o futebol e agora, concluindo com o início da minha resposta, é péssimo, é muito pior para o produto Campeonato Brasileiro, no caso. Então, essa negação é o pior sintoma. Rodrigo Medina. Eu acho que travou de novo. Vamos lá, então. Senador, enfim, exatamente, a minha pergunta vai ao encontro um pouco com essa sua resposta, esse final dessa minha resposta, que é uma coisa que eu concordo plenamente com o senhor. Duas coisas. Primeiro, essa coisa de matar o mensageiro. E eu me lembro da importância que o senhor destacou de ter um canal com toda a transparência possível para denúncias serem feitas, né? Então, eu sou um tipo de pessoa que já vi aqui no Brasil grandes iniciativas ficarem pelo caminho porque deixam de ser interesses da sociedade ou políticas de Estado e ficam naquela coisa de começa, muda o governo, termina, muda uma legislação, enfim. E eu fico muito feliz com o que o senhor falou. Quanto menos leis e mais fiscalização, talvez a gente chegue às ideias. Então, eu acho que uma coisa que passa também muito batido nos órgãos de imprensa, eu concordo com o senhor, eu entendo essa questão mercadológica e tal, mas me choca até, porque muitos jornalistas que outrora foram muito investigativos, né? E com razão, premiados, inclusive. Esse mesmo que denunciou a máfia do apito foi o que me ofendeu no Sport TV, que não me deu nem o direito de resposta, que a ESPN me deu o direito de resposta. André Rizek. Pois é. Então, eu acho que, por exemplo, a gente viu, dentro do escopo das denúncias, o Textor também procurar ter uma coisa propositiva, ter uma nota até que o Pedro separou, com várias sugestões de melhorias arbitrais e principalmente mensurando, porque às vezes a pessoa tem ideias mirabolantes, mas não mensura aquilo na realidade, né? E tal. E eu acho a CPI tem essa possibilidade, né, senador, também de no futuro, no relatório final, indicar ali proposições para melhoria do ambiente do futebol, que me causa espécie que árbitros de futebol e associação do árbitro não sejam os principais interessados em ter melhores condições de trabalho, profissionalização, treinamento, auditoria externa, fiscalização e a defesa do Estatuto do Torcedor, do direito do consumidor, que o senhor falou muito bem. Eu acho que esse é um ponto que nós, como cidadãos, temos que ajudar as autoridades, as pessoas que militam no esporte, porque a gente tem que entender que o nosso dinheiro, que a gente paga o ingresso, compra o produto de um clube, aposta, sócio-torcedor, pay-per-view, tudo isso está vinculado. Então, se o produto é maculado por terceiros, nós temos que nos indignar e começar. Então, esses canais de denúncias, o senhor disse, mata o mensageiro amanhã. Eu quero fazer uma denúncia, o Joaquim, o Pedro, outra pessoa, e não pode. Então, eu não trato essa questão como clubista, embora eu sei que resvala, mas eu estou preocupado com a melhoria do futebol. Sei que o senhor é um entusiasta, né, da questão dos clubes poderem serem melhor geridos. Então, eu queria saber, desculpa a pergunta longa, mas já abrangendo o que vem para frente, né? Porque eu fico sempre preocupado que as coisas, às vezes, a pessoa faz um trabalho belíssimo, e as coisas param no caminho. Bom, muito bom. Primeiro, quanto ao canal de denúncias, e isso é fundamental e já é a grande contribuição. Se terminasse hoje, essa é uma das grandes contribuições da CPI. A gente colocou a público, ficou claro que não existe um canal de denúncia. O diretor de integridade da CBF veio aqui e disse, não, tem sim, tem um e-mail cbf@xpto travessão Bom, eu já esqueci, você não sabe, quem nos assiste nunca viu, porque também não é divulgado. E essa questão do canal de denúncia é muito importante, porque, inclusive, né, como é que você pode exigir do Textor, que teve indícios, vou tratar como indícios, né, o que ele deveria fazer? Foi perguntado para a Leila, presidente do Palmeiras. Aí ela falou, eu vou lá na CBF e entrego. Vamos dizer até que a CBF quisesse receber o Textor, que não aconteceu, para receber essa documentação, porque ela não queria macular o seu produto. Isso para mim está óbvio, como você mesmo disse, Medina. Mas, e o irmão de um jogador que soube que o seu irmão, e ele vai ter que entregar o seu irmão, ele quer, porque ele acha que está errado o comportamento do irmão, sabe que o irmão
está participando de esquema de aposta e o irmão é um atleta? Como é que ele faz a denúncia até se preservando, né? Eu quero lembrar, e vou falar de novo do Disque Denúncia, né, que eu acho que é o instrumento que a sociedade melhor conhece e mais confia, né, para a denúncia de crimes já conhecido da sociedade, né? Ele preserva a identidade. É por isso que ele é confiável. Ele preserva a identidade de quem faz a denúncia, né? Para você ter uma ideia, a gente agora, no último depoimento, o senhor Rômulo Reis, que foi o agente de integridade que toda federação internacional, nacional, mas no âmbito internacional, tem um agente de integridade que o seu nome é, inclusive, registrado e aprovado pela FIFA. Ele assina um documento de não corrupção, que é o próprio Código de Ética da FIFA, né? E ele revelou, a FIFA tem há 6 anos, vou repetir, a FIFA, entidade maior de futebol, tem há 6 anos um canal próprio de denúncia, que é um aplicativo. Se você aí que está assistindo quiser entrar, vai lá na Store, lá no Google, no Apple Store, app FIFA, procura o app da FIFA Integrity, FIFA Integridade, isso, FIFA Integrity. Tem um app onde você pode juntar fotos, você pode juntar áudio, você pode fazer só a denúncia. Ela tem isso há 6 anos. Provavelmente resultado, inclusive, das medidas tomadas depois do escândalo de 2009 de manipulação, né? E a CBF ela é afiliada à FIFA, né? E até hoje ela não tem um app, muito menos, ela não tem canal nenhum. Eu, inclusive, sugeri, e o próprio senador Cajuru já encaminhou como presidente da CPI, essa sugestão por ofício à CBF de criar um canal. A CBF já há 2 semanas diz que vai criar e o campeonato está rolando e a gente não sabe qual é o canal. Então, eu pergunto, se você não tem um canal de denúncia formal, se você não tem, além de não ter, mesmo que tivesse, esse canal não te dá, mesmo que seja o e-mail XPTO que ninguém lembra lá da CBF, né? Se ele não te dá a segurança da integridade, da privacidade, né? Da identidade do denunciante. E a gente mora no Brasil, gente, quero lembrar isso aqui, é risco de vida, muitas vezes. Isso é uma máfia mundial, porque a maioria da manipulação das apostas é para atender o mercado asiático. Tá? Isso também já foi falado aqui na CPI, né? Se você não tem isso, como é que você faz chegar à CBF as suas denúncias? Botando a boca no trombone. E foi isso que o John Textor fez, apresentando indícios, que ele chamou equivocadamente de provas, como eu disse a ele, né? E ele teve que botar a boca no trombone, né? Primeiro pela revolta natural, né? Aí vamos dizer que tem uma parte de clubismo, ok, pode ter, ele é o presidente do clube, todo clube, o presidente do clube é assim, né? Muitos são denunciados por ofensa diariamente no STJD a árbitro, que diz que o cara é ladrão, que o cara é robô. Todo dia tem um julgamento desse, todo dia alguém acusa um árbitro. Antes de tudo isso, tá? Quando eu advogava ainda, lá nos meus 20 anos de STJD, todo dia tinha um dirigente respondendo por ter chamado um árbitro de ladrão, de corrupto, de safado, de vagabundo, de que roubou, né, ou um atleta. Isso já existia, isso não é exclusivo do John Textor. Mas como é que ele faz a denúncia? Ele teve que botar a boca no trombone. E isso já revelou o primeiro resultado da CPI, que é a ausência de um canal para denúncia, né, com relação à arbitragem. Os árbitros, voltando à sua segunda pergunta, os árbitros, eles deveriam ser os mais interessados, né? A profissão do árbitro, todo mundo tem que reconhecer que é uma das profissões mais difíceis do país, porque mexe com o sentimento de milhares de pessoas, né? Eu até brinquei aqui com o Manuel Serapião que teve, né? Ele tem que ser forte e tem que ser sereno com relação aos xingamentos da sua mãe, né? Porque o torcedor, o atleta, no ouvido dele, dentro de campo, o dirigente, né? Ele catalisa, né, toda a revolta com o resultado, às vezes justo, às vezes injusto. E eles têm que se proteger, porque eles também têm que ver que a manipulação está aí, e eles podem ser vítima da manipulação, né? Eles podem ser vítima, por exemplo, de um atleta que puxou um cartão amarelo porque tinha apostado em cartão amarelo e ele caiu na armação do atleta, né? E no final ele também fica estigmatizado.
Com o advento do VAR, e a gente viu o depoimento do Manuel Serapião, é lógico que a gente tem que fazer recomendações à CBF. A gente não pode legislar sobre isso, e eu tenho batido muito isso com os senadores. A autonomia desportiva é um direito constitucional, e isso tudo está ligado a um sistema que a franquia disso tudo é da FIFA, né? Então, a autorregulação é o caminho, mas a gente tem que mostrar onde estão as arestas que têm que ser reparadas, né? Então, quando a gente acaba entrando na questão do VAR, e não necessariamente por manipulação, pode ser por erro, né? É porque o VAR não está atendendo às expectativas, né? Era para ele reduzir os casos. E o Manuel Serapião deixou muito claro que o que se aplica de VAR aqui é completamente diferente do que foi concebido por ele. Olha isso, o Brasil foi pioneiro, ele que encaminhou para a FIFA a sugestão do VAR. E o Manuel dizia, não era nem para ter televisão em campo, até porque ele queria que isso fosse universal para os jogos de Série A, B, infantil, o que fosse, né? Isso é um custo, você ter lá uma tela. Por quê? Porque o VAR não era para se meter na decisão do árbitro como ele se mete hoje. Hoje ele induz o árbitro. O árbitro muitas vezes acerta na marcação e aí tem um segundo, terceiro árbitro, que é o AVAR 1, AVAR 2, que chama o árbitro na concepção dele, né? Que viu lá e não tem muita certeza. Às vezes a câmera não é a melhor, que a gente viu, que nem todas as câmeras são 4K, 8K. Mostrou aqui o Manuel, no último depoimento dele, um jogo da Série D. A câmera era uma câmera de festa de criancinha, porque na hora que foi traçar, eles traçaram a linha. Eu falei, não dá para ver, é tudo nublado. Quando você amplia, você perde o pixel. Você não sabe se a linha, o corpo do atleta é exatamente ali que ele está. Quando você vai ampliar para ver, muitas vezes, se quem tocou na bola primeiro, se a câmera não for... A gente viu isso na Série A também, senador. A gente viu isso. Ali, no Botafogo caso, e Bahia, a torcida do Botafogo reclama muito de uma linha que foi traçada e a imagem está toda borrada e eles perdem ali. Você não consegue saber o que é ombro, o que é braço, né? Foi acho que o jogo que o Botafogo poderia ter ganhado o Bahia, a gente acabou perdendo de 2-1 e a linha foi traçada. Mas vocês sentem a CBF assim, meio afastada de vocês, senadores, dessa CPI, né? Porque acho que vocês tinham que ter a CBF como parceira, para a CBF estar absorvendo tudo isso que está sendo investigado para criar mecanismos de melhorar a qualidade do futebol. Pedro, entrando na sua pergunta, depois eu volto, Medina, ainda para 2 temas que eu sei que ficaram sem resposta na sua primeira. Um ambiente que não seja favorável a essas manipulações. A CBF, eu nem quero aproximação, né? Até porque eu tenho que ter minha postura tem que ser imparcial. Eu não posso pré-julgar ninguém ainda, né? O relatório, no final, é que vai, eventualmente, julgar alguns, né, e encaminhar para quem de direito julga, que é a Justiça, o Ministério Público, que denuncia, a Polícia Federal que investiga, né? Mas ela tem colaborado com a CPI. Né? É lógico que, por conta da questão mercadológica, ela não está muito satisfeita de mexer no produto dela, mas a insistência nossa é justamente para demonstrar, como falou o Medina, que ela tem que se preocupar, porque se essa porta ficar aberta, e aí voltando à resposta que eu fiquei devendo a Medina, se essa porta ficar aberta, né, para proteger neste momento o produto dela, o dano pode ser muito maior no futuro, porque a porta aberta dá oportunidade. Eu vi a Leila dizendo aqui que eu perguntei, mas precisa fazer algo? Não precisa fazer nada. Fazer nada não é uma opção, até para o bem do futebol, porque eu tive a oportunidade, todos sabem, eu fui vice-jurídico do Flamengo, né? Mas eu tive a oportunidade de defender quase todos os clubes do Brasil. Atlético e Cruzeiro numa mesma temporada, São Paulo e Palmeiras numa mesma temporada e Santos, né? Já fiz julgamento para clubes menores, Boa Vista, Brasiliense, a vida toda. Fui advogado indiretamente do Botafogo, nos casos de doping do Dodô e do Jobson, e minha última atuação como advogado foi para o Fluminense. Eu deixei de advogar para o Fluminense para assumir a cadeira do Senado Federal. E eu aprendi por isso a deixar a paixão clubística um pouco de lado, que até falamos aqui no bastidor, eu sempre falei que de terno eu não tenho clube, então fiquem à vontade aqui, hoje aqui não está um flamenguista, está uma pessoa justamente
que é o bem do esporte. E o esporte é um produto, e é isso que está faltando a gente enxergar. A SAF começa a demonstrar isso, a mudar a cultura, por isso que eu sempre falo, a SAF, antes da transformação econômica, que é a consequência e dos resultados esportivos, ela é uma mudança cultural, né? Porque a gente tem que olhar o futebol como produto. Produto do quê? Do esporte? Não. O futebol é um produto do entretenimento. A pessoa deixa de ir ao cinema, ao teatro, muitas vezes, para assistir a partida de futebol. É um produto de entretenimento e lazer. Quanto mais qualificado o produto, né, vai ser bom para todo mundo. Para o público, né, que está vendo aí a melhoria de vários elencos, né? O Botafogo é um grande exemplo disso, né, que se transformou em SAF, e não foi por isso que ele subiu para a primeira divisão, porque eu repito, né, o resultado esportivo ele demora, né? O Botafogo, por acaso, está tendo nas últimas duas, nessa e na anterior e na que subiu, um resultado mais imediato, né? Mas a cultura tem que mudar, a gente tem que valorizar. E para valorizar, a gente tem que tomar cuidado justamente com os erros de manipulação e fechar essas portas. Abrir os canais, deixar eles claros, os canais para denúncia, né? Eu defendo o futebol, eu sou um esportista, fui atleta, fui jogador de futebol, assisto partida de vôlei, fui semana passada com a minha mulher, que é tricolor, assistir Fluminense Internacional, né? Eu até estava falando, o Caldeira, que é pré-candidato a vereador e é o vice-prefeito, um grande dos maiores botafoguenses, me convidou para assistir agora a partida entre Botafogo e Palmeiras, e eu estava devendo a ele já de outros convites do ano passado, e eu vou com ele essa partida, porque vai ser um jogão. Eu parei meu domingo para assistir o último jogo do Botafogo, 3-0, né? Alguma rodada atrás, que foi um jogaço, né? Eu gosto de ver partida, assisti ontem, Argentina e Colômbia, como muitos de vocês, muitos brasileiros, ninguém torceu para ninguém, viu uma partida de futebol, né? Então, o clubismo de todos à parte, né? O STJD tem que botar o seu clubismo à parte, a CBF o seu, a Leila o seu, o Textor o seu também, e eu me comprometo a colocar o meu, porque eu quero melhorar o produto de entretenimento. Todos vão ganhar, né? Vai arrecadar mais, vai ser bom para a minha cidade do Rio de Janeiro, o Botafogo fortalecido, o Fluminense fortalecido, o Vasco fortalecido, o Flamengo fortalecido. Isso é bom para a economia da cidade, né? É bom para a cidade, movimenta, traz turismo, né? Traz riqueza. Olha quanto aí os clubes começam a arrecadar, né, nas suas partidas. Eu sou do tempo que um jogo de futebol, muitos dirigentes, e foi no meu caso aquela época em 2001 ou 2002, você tinha que dar o ingresso a R$5, porque senão não ia ninguém ao estádio, dada o momento do clube, né? Hoje, eu vi aí o último jogo, Botafogo botando 40 mil no Engenhão, no Newton Santos, no Newton. Pô, isso é fantástico, isso é bom, né? É bom para todo mundo. O Flamengo precisa do Fluminense, que precisa do Botafogo, o Vasco precisa do Botafogo, que precisa do Fluminense, e assim por diante. Senador, hoje saiu no Fogão Net, né? O senador Jorge Cajuru falou que a CPI tem mais de 300 jogos suspeitos, né? Que ele recebeu documentos da Receita Federal e da Polícia Federal, que a CPI vai ser prorrogada até o final do ano. E teve também um depoimento na CPI do Rômulo Meira Reis, ex-oficial de integridade da CBF, falando que enviou mais de 200 alertas de suspeitas de manipulação ao STJD, e você pediu o ofício, né? O senhor quer receber esses alertas para ter conhecimento ali do que está sendo denunciado, né? Eu queria que você falasse sobre isso, se existe jogo de Série A nesses 300 jogos aí que o senador Cajuru falou, que ali suspeitos de manipulação de resultado, como é que está esse andamento por parte da CPI? Acho que ficou mudo. Exatamente. A gente já tinha conhecimento por notícias da imprensa que a Sport Radar já havia denunciado alertado, né, a CBF. Foram 109 jogos com alerta no ano passado, temporada 2023, nas séries B, C e D. Aliás, a série C e D hoje está sendo uma farra, né? A gente está recebendo aqui indícios que vamos investigar a fundo. O futebol de Brasília está no centro, inclusive, agora da investigação, e isso está por conta do Cajuru e do Romário, que estão chamando. Semana que vem deve ser preso
inclusive, pedido de prisão, a gente espera já nessa CPI, né, porque está contaminado. Esses alertas a gente sabia que eram 109 em 2023. O depoimento do Rômulo Meira foi oficial de integridade. O que faz o oficial de integridade? Ele é registrado na Conmebol, na FIFA, ele é o indicado, o representante da CBF, e a sua função é receber justamente esses alertas das empresas que acompanham, monitoram eventuais manipulações, né, e fazer os encaminhamentos. E ele revelou, né, que além dos 109 jogos com alerta em 2023, há mais de 200 jogos de 2017 a 2022, que foi o período que ele tem conhecimento, né, que ele atuou como oficial de integridade. A gente teve a informação de que a Sport Radar, a gente já tinha pedido a ela já tinha mandado de 2020 a 2022 os casos, né? A gente pediu a ela um período curto, mas agora com a denúncia do Rômulo na CPI, a gente vai buscar tanto da CBF quanto da Sport Radar desse período todo, né? Ele diz que são mais de 200. Alguém soube? Alguém deu alguma notícia sobre isso? E eu perguntei, Rômulo, e o que você fez? A gente mandou para o STJD. E ele concordou, o STJD não fez nada porque não tem instrumentos para avançar nas investigações. Como que o STJD conseguiu agora banir atletas do caso do Vila Nova, que foi passado, está entre esses 109 do ano passado? Porque o Ministério Público de Goiás foi a fundo na denúncia do presidente do Vila Nova e ele produziu as provas, consolidou essas provas, além de eles estarem respondendo atletas e intermediários aí desse arranjo, né, desse esquema, perante a Justiça Comum, né, aí sim eles passaram a responder no STJD, porque o Ministério Público foi quem encaminhou. A gente já sabe que esses 109 jogos de alerta de 2023, eu fiz a pergunta, a própria CBF, o que ela fez com esses alertas? E ela respondeu, nós mandamos para o Ministério Público. Então, você vê que já tem uma mudança, né, no comportamento, no procedimento. Antes, eles mandavam para o STJD, ficava lá sentado, porque ele não tem instrumento, não dá para exigir mais do que ele pode fazer, né? Agora, ela manda primeiro para o Ministério Público. Só que eu perguntei, mas e quem acompanha? Porque o procurador-geral do STJD, isso certamente é um outro resultado da CPI que vai estar no relatório, ele deveria ter poderes, procuração para representar junto ao Ministério Público, porque o que a CBF me parece estar fazendo é recebendo os alertas e encaminhando ao Ministério Público e dizendo, já fiz a minha parte. E não é assim. Não é assim. Recentemente, até ela denunciou um caso que se confirmou e teve uma operação da Polícia Federal, faça-se justiça, né? Mas daqueles 109, ela apenas encaminhou ao Ministério Público. O procurador-geral do STJD tem que ser o representante da CBF junto ao Ministério Público e tem que agir buscando isso. E a CBF tem que trabalhar junto, o procurador com o oficial de integridade. E aí veio uma denúncia na última sessão da CPI, o senhor Rômulo Meira foi oficial de 2017 a 2022. E ele conta que em 2023 a FIFA ou a Conmebol ligaram para ele, achando que ele ainda era funcionário da CBF e ainda era oficial de integridade. O que significa isso? Que a CBF não comunicou à FIFA ou à Conmebol a existência do substituto dele. Ou seja, parece que exatamente no ano em que houve 109 alertas, a CBF não tinha nem o oficial de integridade substituto daquele que ficou até 2022. Ora, sinceramente, vamos tratar o futebol a sério, né? Isso é coisa séria, isso é para o bem do produto, né? E isso já foi oficiado, inclusive, a CBF, para saber quem era o oficial após o senhor Rômulo, e ao que parece, ela vai ter que vergonhosamente responder que não tinha, agora parece que tem, tá? Em 2024, mas ficou um tempo, não sei quanto tempo, eu quero saber, 1 mês, 2 meses, 6 meses, quanto tempo, sem oficial de integridade. Joaquim, vamos lá. Senador,
Eu li algumas das suas posições no andamento dessa questão da CPI e das denúncias, e posições que eu particularmente gostei muito, porque o torcedor, e não só do Botafogo, o torcedor, de modo geral, ele pode se sentir meio desamparado, né, quando ele vê que tem alguém querendo denunciar, alguém querendo que a coisa seja investigada, e a reação é muito pesada, como foi, né, contra o John Textor, e me deixa espantado ver, no caso, o auditor, né, Mauro Marcelo de Lima e Silva, que inclusive o senhor já falou, né, sobre o absurdo que foi ele pedir uma multa de 2 milhões e 6 anos de suspensão, que é uma coisa que não tem muito nexo. E aí você me desculpa ser repetitivo, falando mais uma vez que eu sou leigo, e muita gente que está assistindo a gente também é leigo. O senhor falou uma coisa que eu achei muito interessante, né, de que quando o senhor está de terno, o senhor não tem clube. Como que o senhor vê a postura desse auditor, Mauro Marcelo de Lima e Silva, que é declaradamente palmeirense, posta fotos nas redes sociais em campo comemorando o título do Palmeiras, com camisa do Palmeiras, com a torcida organizada do Palmeiras, que inclusive foi bater boca e ofender torcedores do Botafogo na internet, e ele sendo auditor do STJD, o torcedor fica muito desamparado quando vê isso, né? É uma sensação de que ele não tem, a gente não tem força, a gente não tem em que acreditar. E aí aparece o senhor que tomando essas posições que eu particularmente gostei muito. Como é que o senhor vê essa postura desse auditor e esse comportamento que, ao meu ver, é inadequado, né? Mas eu gostaria de saber o que o senhor pensa disso. Primeiro, deixar claro, eu advoguei, como eu falei, para diversos clubes durante mais de 20 anos no STJD. Acho que do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, eu acho que eu trabalhei em todos os artigos nesse período, uma experiência grande, fruto do meu trabalho e dos compromissos profissionais. E é importante dizer isso. Todo mundo tem um clube, né? A gente não pode querer no STJD do futebol, eu uso essa imagem, que a gente tenha bailarinas, né? Não tem clube, não sabe o que é futebol, mas vai julgar um caso do futebol. Todo mundo ali tem um clube, lógico que tem um clube, mas eu acho que quando uma pessoa assume essa função, ela está lá para defender o esporte, antes de tudo, né? A gente sabe, quem advoga no STJD, que sempre houve alguma influência da CBF. Quero deixar claro, os STJD do futebol e os TJDs do futebol nos estados não são órgãos do judiciário. O caso Dodô, inclusive, que eu advoguei pelo atleta do Botafogo, foi o leading case, né? O primeiro caso em que se discutiu o que a Constituição brasileira estabelece, que é a autonomia e a independência do Tribunal Desportivo, né? Dos tribunais esportivos. Isso, só para um parêntese, no caso do Dodô era importante, porque foi o primeiro caso em que uma decisão do STJD foi desafiada perante a Corte Arbitral do Esporte. A gente já tinha tido muitos casos de doping, eu já tinha trabalhado em vários, me especializei em doping, sou dos poucos no Brasil especializados em dopagem, né? Mas nenhum deles sofreu um recurso à Corte Arbitral do Esporte. E a Corte Arbitral do Esporte, no seu estatuto, ela diz que, se a decisão for proferida por um tribunal autônomo e independente, a Corte Arbitral do Esporte não teria competência para receber o recurso. E foi isso que a gente discutiu preliminarmente ao mérito da questão toda da dopagem, se a Corte Arbitral do Esporte teria, pela autonomia e independência dos tribunais esportivos, que é constitucional, né, a competência para receber aquele recurso, que, lamentavelmente, foi motivado pelo falecido Eurico Miranda, que tinha perdido de 4-1 para o Botafogo, né? E depois que surgiu a questão do doping, a gente conseguiu absolver o Dodô, né, no tribunal do STJD, e ele encaminhou, e por isso que abriu essa porta, ele encaminhou para a FIFA e para o ADA, né, cópia de todo o processo, e aí a FIFA e a Agência Mundial de Dopagem, a UADA, entraram com recurso. E lá nessa decisão do CAS, depois de uma análise muito profunda e muito bem fundamentada, que inclusive me convenceu, e hoje é a regra,
né, eles entenderam que o STJD ele tem autonomia e independência constitucional para as suas decisões, mas ele é um órgão vinculado à CBF, ele é um departamento. É como na separação dos poderes, que tem o executivo, o legislativo e o judiciário, o Brasil tem os 3 poderes, é como se o STJD fosse o judiciário na separação dos poderes dentro da CBF, mas como um órgão interno da CBF. E está certa essa decisão, né? Então, essa autonomia, dependência, a gente sabe que ela é relativa, porque o STJD depende, né, as indicações, né, até financeiramente da própria CBF. E a gente sabe, sempre houve alguma influência, tanto por parte da CBF, muitas vezes por parte dos clubes, seja porque indicaram, seja porque é o clube do coração do auditor e ele vai ser mais sensível, mas é por isso que tem lá 9 auditores, né, para que algum clubismo espontâneo, né, possa equilibrar. É um sistema de freio quando está preso, de você ter mais auditores para poder ter uma análise mais isenta. Eu me preocupo muito, porque essa condenação pedida pelo relator, e veja bem, ele entrega o seu relatório 2 dias antes de deixar o tribunal, que seria ontem, quarta-feira, dia 9, né, dia 10, perdão, porque todo o mandato do STJD, desses que exerciam, terminou agora. E o Mauro Marcelo não será, ao que parece, reconduzido. Inclusive, como o Botafogo, não sei, espero ter contribuído por ter chamado o Mauro Marcelo aqui, mas foi por uma razão legítima, mas o STJD adiou o julgamento do Textor, porque tem a questão da Corte da Câmara Arbitral para tentar uma composição com a CBF nas relações, tem questão também de prova, que o advogado Botafogo não teve acesso, várias perguntas no inquérito não foram respondidas, se eu não me engano, cerca de 35, um número grande de questionamentos que foram feitos no inquérito que não foram respondidos pelo auditor no seu relatório, mas espantou que ele, à véspera de ir embora e do julgamento, e agora adiado, né, tem apresentado um relatório tão duro. Por que duro? Porque 6 anos e 2 milhões de reais de multa, eu confesso que, fora os casos dos atletas do Vila Nova, agora mais recentes, que foram banidos do esporte, eu confesso que eu nunca vi. Ou seja, nem para os corruptos e os corruptores, com exceção dos atletas banidos, eu me recordo de uma decisão do STJD que tenha punido um dirigente com tanto tempo de suspensão como ele pede e tenha aplicado uma multa tão alta. Nem para quem corrompeu, nem para quem manipulou. A gente teve casos de afastamento de tantos períodos, de tantos anos, né? Mas nunca 1 ano, 2 anos, já vi, nunca 6 anos. Olha, nem nos casos de dopagem, que é a maior manipulação do resultado esportivo, é previsto, nem no código da Agência Mundial de Dopagem, uma pena desse tamanho. Eu, inclusive, estou chamando o relator Mauro Marcelo e vou insistir em chamá-lo mesmo, que agora ele não será mais o relator, porque acabou o seu mandato, porque eu queria entender, até como advogado esportivo, que soma de penas ele fez, né, e que ele explique como é que ele chegou a isso. Chegar nesse número, né? É um disparate total. Olha, Medina, dá tempo de você fazer ainda uma última pergunta para o senador. Não, a gente pode, a conversa tá boa, eu seguro meu voo, tá boa. Ainda queria falar um pouquinho de SAF e de estádio. Sobre isso mesmo. Não, isso são perguntas que eu também queria que o senhor falasse, né? Mas não sei se o Medina ainda tem alguma coisa acerca de manipulação. Não, eu queria encaminhar até para você, Dep. Para você, a gente chama de Dep, tá, senador? Desculpe, o costume é Pedro, mas é aquela alcunha que é maior que o nome. Mas, enfim, é honrosa. É o seguinte, você encaminhar, Pedro, aquelas perguntas para o senador que a gente estava pensando, né, debatendo sobre a SAF, né, que é muito importante para a gente, Botafogo, né, e também sobre, assim, o ambiente do futebol no geral. O senador já fez uma apanhado que eu achei muito bom. Eu sou uma pessoa que sempre me preocupei muito com essa questão do mercado e acho muito importante o que o senhor está falando. Muita gente não tem noção, né, senador? A importância para o PIB dos países
o setor de entretenimento. A gente basta ver, a gente precisa falar da Disney, da Euro Disney, enfim. Mas o entretenimento e essas melhorias que a SAF estão introduzindo, gerando trabalho, né? Gerando oportunidades para o cara que abre ali, que consegue licença para vender uma bebida ali, um churrasquinho, mas também dentro do estádio. Hoje, por exemplo, a gente sabe que na SAF do Botafogo tem um corpo, eu nunca imaginei, tem cargo que a gente não imaginava que um clube precisava ter. Sei que outros clubes, por méritos de gestões, conseguiram dentro do modelo associativo, e a gente sempre cita aqui, né, Depp? Como a gente fala, eu também, às vezes, visto o terno, senador. Porque é importante ressaltar bons exemplos, né? Então, assim, como o Flamengo avançou muito, como o Palmeiras avançou muito, em vários aspectos de gestão, de treinamento, desenvolvimento de base, e como o mercado do futebol pode agregar valor a um país em que a gente tem tantos problemas de investimento, de segurança, né? E isso daí gerar renda, né? Às vezes até para o cara que mora perto do estádio, eu vou trabalhar no estádio, o meu filho vai trabalhar no estádio do Botafogo, que tem uma estrutura. Mas o DEP vai encaminhar melhor. É só um agradecimento pela essa preocupação e essa questão da lei da SAF, que eu acho que é fundamental. Eu acho que tem que ter controle, eu acho que tem que ter fiscalização dos clubes e também das comissões. Eu acho que quando isso partir para uma coisa mais, como o senhor falou, uma mudança cultural, ela se arraizar mais, as pessoas vão entender melhor. Vejo um certo preconceito de alguns setores, eu acho que quero crer que por ignorância do que por má fé, mas o ambiente de negócio melhorar como um todo. Porque, como o senhor disse, sentar-se mais gente à mesa, sabendo do que está falando, né? Para que a gente chegue, é o meu grande sonho, numa liga administrando o calendário do futebol brasileiro e a CBF podendo cuidar das seleções. E sobre a SAF, senador, né, um amigo nosso, né, encaminhou aqui uma pergunta, o Rodrigo Pacheco, ele pedindo aí um balanço, né, do impacto desse novo tipo de governança dos clubes no futebol, né? São 3 anos, né, de SAF, se o senhor entende que já foi criado um ambiente de segurança jurídica para os investidores, né? E o Botafogo teve alguns problemas ali em 2022, fluxo de caixa por conta de algumas penhoras. Como é que está esse ambiente, né, principalmente pensando em novos investidores e, lógico, nesses que já estão aqui para trabalharem com mais segurança? Muito bom. Interessante, Rodrigo Pacheco, por acaso tem o mesmo nome do autor da lei da SAF, foi o senador Rodrigo Pacheco, eu sou o autor do substitutivo. A lei da SAF, originalmente, ela não tratava do passivo dos clubes, e como eu também advoguei dos dois lados do balcão, tanto para clube quanto para atleta, e conhecendo o passivo trabalhista e civil dos clubes, eu achei por bem incluir um mecanismo que está sendo executado pelas SAFs de pagamento das dívidas, e aqueles que implementam gestão, governança, compliance, né, responsabilidade financeira, que muitos clubes associativos ainda não têm, ou nunca terão, ou nunca tiveram, né? O Botafogo sofreu com isso. A dívida do Botafogo chegou por uma irresponsabilidade financeira, porque o clube é um instrumento político. O cara, para se reeleger mais tantos anos à frente da presidência do clube, ele anuncia que vai contratar o Messi. Contrata o Messi e não quer nem saber se o Messi está velho, não consegue mais jogar bola, ele manda embora e fica aquela dívida lá para o sucessor dele, né? O passivo dos clubes foi criado antes da SAF. A SAF vem para tentar justamente para aqueles, e por isso sempre foi alternativa à iniciativa. Quem quiser se transforma em SAF, quem não quiser, por quê? Porque tem que chegar naquela transformação cultural. Ela não é econômica e esportiva, antes ela cultural, é difícil. Eu sempre escutei no caso do Vasco bastante, falar, não, mas o meu clube agora vai ter dono. Eu escuto lá no Flamengo, não quero que o meu clube tenha dono, não vou entrar no mérito, porque isso é uma transformação cultural, pode ser que não precise. O Flamengo, por isso, era alternativo. A verdade é que ele implementou os mesmos modelos de negócio de uma SAF, a mesma cabeça empresarial, né, com responsabilidade financeira, gestão, compliance, né, conseguiu criar novas receitas, pagar a sua dívida, porque tem que ter o compromisso do pagamento da dívida, seja SAF, seja associação civil,
E quando eu saí do Flamengo em 2002, o Flamengo não tinha nem cheque naquela época, tá? Não sei, prefiro nem saber como é que pagavam aquelas contas. Não tinha cheque, não tinha conta em banco o Flamengo, estava tudo bloqueado, né? E eu me lembro que eu escrevi e falei assim, o Flamengo vai ter que ficar 4 anos pagando dívida com um elenco medíocre, lutando para não cair, para poder ter a capacidade financeira de investimento no futuro. Não dá para viver dessa maneira, né? Então, é uma mudança cultural, que a SAF é a regra. Na associação civil, são exceções. A gente pode falar do Atlético Paranaense, né, como associação civil, do Flamengo e mais 2 ou 3, né? O caso do Palmeiras, mas eu nem considero muito, que lá também é Messias, né? Mecenas, desculpa, né? O Botafogo já teve o seu, Emil Pinheiro, o Vasco teve o Eurico Miranda, né? São os mecenas Cartola. Por isso que é a mudança de filosofia, saída do modelo do perfil Cartola para o modelo profissional de CEO, de CFO, do cara que estudou, do cara que... né? E isso você pode fazer sendo SAF ou não. Só que a SAF, ela dá outros instrumentos de mercado que um clube associativo não tem. Olha, eu fico até arrepiado falando, cara, o que o Botafogo vai fazer, e foi anunciado pelo CEO Tairo, que é um fundo de torcedor, é tudo que, quando eu redigia lá a lei da SAF, o substitutivo, tudo que eu imaginei que a gente ia chegar nesse momento. Porque o seu clube, antes da SAF, sempre teve dono. Desculpa dizer, sempre. O Vasco teve dono, o Eurico Miranda, o Flamengo era o Márcio Braga, que usou politicamente, inclusive, né? E o Emil Pinheiro era dono do Botafogo quando foi. Tem clube que o empresário aí é dono porque está tão apertado financeiramente, que é o empresário que compra, que vende jogador. Ah, mas não quero vender a estrela agora. Dani, você está me devendo dinheiro, eu vou vender agora sim, e é por esse valor. O seu clube associativo sempre teve dono. Agora, com a SAF, também diziam assim, ah, não, mas eu sou dono do meu clube porque eu estou no conselho deliberativo. Não, meu amigo, você é um voto lá. O torcedor da arquibancada, que não está no conselho deliberativo, nunca foi dono de clube. Ele torce para o clube. Agora, fico arrepiado porque realmente a gente vai chegar no que eu sempre sonhei. O Botafogo vai ser pioneiro nisso, né? O Tairo anunciou, eu até republiquei nas minhas redes, no @CarlosFPortinho no Twitter e Carlos Portinho, @Carlos Portinho nas outras redes, né? Vai lá que vale a pena assistir. Quem não assistiu, acho que estava até no canal de vocês, se eu não me engano, foi de vocês mesmo que eu repliquei, que agora o Botafogo pensa para poder custear um departamento de saúde dele, né? de performance físico, de primeira linha, primeiro mundo, que todo clube estruturado de primeira linha tem que ter, né? E também para a compra de atletas, ou para o que ele quiser pagar dívida, ou ele deixa de usar o dinheiro dele para comprar atleta e aí paga a dívida. No final, o resultado é o mesmo, um fundo de torcedores. Até eu vou comprar uma cota, já aviso, do fundo torcedor do Botafogo. Por quê? Porque o clube se profissionalizou, ele vai aumentar as suas receitas. E vou dizer, no meu clube, no Flamengo, eu comprei um tijolinho, aliás, comprei vários, está lá meu nome, nunca fui lá ver para poder fazer o CT lá de Vargem Grande, né, que é talvez os melhores hoje do Brasil, do mundo, inclusive, né? E não ganhei nada do tijolinho em volta, a não ser meu nome lá, a contribuição com o meu clube do coração, né? Agora, imagina o torcedor do Botafogo poder comprar uma cota de um fundo de torcedores na SAF do Botafogo, né? Podendo ter de volta rendimento sobre isso. A SAF traz as debêntures de futebol, que é outro mecanismo, instrumento de mercado, que o clube associativo não tem, né? Então, assim, a SAF é uma grande transformação e os clubes, eu espero, paguem as suas dívidas para ganhar capacidade de investimento, seja associativo, seja o SAF, para o bem do futebol. A SAF, ela traz também as ligas, né? Eu não tenho dúvida, quanto maior o número de SAF, hoje nós temos vários, já são mais de 60 e tantas SAFs no Brasil, mas na Série A, olha quantas clubes empresa, vou chamar assim, né? Porque clube empresa sempre existiu, o Bragantino era clube empresa, Boa Vista no Rio é clube empresa, com a lei antiga, né? E continua. Você pode ter um clube empresa limitada, sociedade limitada, mas uma sociedade anônima é um modelo conhecido no mercado, tem um xerife de mercado que é a CVM, te permite lançar produtos que uma sociedade limitada para o investidor não tem esses instrumentos também, né? E eu acredito que quanto maior o número de clubes empresa,
porque eles, com a cabeça profissional e de gestão, estão preocupados com o produto futebol. Né? Eu disse, saiu até no jornal, as denúncias do Textor e a abertura da CPI estão preocupando diversos presidentes de clube que participam de grupos com ele. Por quê? Porque a gente está vendo que não está legal, está desarrumado. Né? Quem se importa com o produto futebol? Então, a valorização do futebol brasileiro, ela passa por essa mente, que pode ser uma associação civil, pode sim, desde que tenha a cabeça empresarial. E a gente acredita, não está escrito na lei, no projeto original do Pedro Paulo, que ficou bravo, que eu avancei com o meu sobre o dele, mas, confesso, o meu era alternativo. O dele era um projeto obrigatório. Você dormia clube, no dia seguinte acordava SAF. Sabe o que ia acontecer, Medina? Você ia de pires na mão tentando arrumar uma empresa para investir em você. Né? Hoje, o investidor procura o clube, e isso valoriza o clube. Né? Então, a questão das ligas estava escrita, que iam virar ligas. Isso, a lei não tem que se meter nisso, isso é do produto futebol, atividade privada. Né? Se os clubes alcançarem a mentalidade empresarial, naturalmente, diante de tudo que a gente está vendo, a liga vai ser a melhor solução, como é na Europa. Isso não é mais nenhum bicho de sete cabeças como foi no passado, não. Né? A Federação Nacional e ligas convivem e devem conviver. Melhor que a CBF cuide da seleção, na minha opinião, porque está difícil a seleção. Né? Não está dando para cuidar de tudo. Deixa os clubes, com a cabeça empresarial, cuidar da liga do futebol brasileiro. Então, isso vai acontecer naturalmente. Na atualização da lei da SAF, que a gente aprovou agora, está na Câmara, né? Eu não fui o relator, foi o senador Marcos Rogério, mas as emendas eu coloquei justamente prevendo o mesmo modelo tributário para as ligas, porque a Liga, a União e a Forte, elas não chegam... Um dos fatores que elas não chegam a um consenso, uma liga só, é que cada um tem uma natureza jurídica. Uma é um condomínio de clubes que gerencia a marca, a outra faltava, e aí, se todas puderem ser SAF, né, dentro do guarda-chuva da SAF, talvez a gente tenha em breve uma liga, foi uma emenda minha aprovada. Né? E a gente reafirmou, né, a iniciativa do presidente Rodrigo Pacheco, nesse projeto, que é dele também, a atualização da lei da SAF, a segregação do patrimônio, porque tem ainda muitos juízes do trabalho que desprezavam o texto da lei, dizia que era grupo econômico, e aí toda aquela mecânica que eu quebrei a cabeça aqui, em mais de 100 e tantas audiências públicas com os atores do setor, para a gente poder equacionar o passivo, né, segregando, e um movimento que eu falo de caixa d'água, a caixa d'água da SAF enche, joga um pouquinho de recurso para a caixa d'água do clube, ele vai pagando as suas dívidas. Né? Alguns juízes de trabalho simplesmente desprezaram isso e estavam tratando como grupo econômico. Isso é muito ruim para o investidor, e a gente está reafirmando. Né? Eu sempre tive a expectativa, quando chegasse lá no TST, né, isso seria pacificado, mas não dá para esperar. O investidor está querendo entrar aqui no Brasil e é bom para os clubes e para o futebol. E, com relação à questão do estádio que você falou, isso. É um direito do Botafogo. O estádio Botafogo. Que é um sonho do Textor e também dos torcedores do Botafogo, uma reivindicação de retirar as pistas de atletismo para a torcida ficar mais próxima do campo, né? Que é um estádio que a gente, principalmente os setores atrás do gol, fica uma distância muito grande, fica longe e ruim para assistir e para torcer também. Eu que sou míope mesmo de lente, quando eu vou no Newton, tenho uma dificuldade enorme, confesso, de assistir, né? E quanto mais próximo, mais quente, né? mais emocionante é a partida. Primeiro é bom dizer, eu não sou candidato a nada nessa eleição municipal. Então, se alguém pode falar de um assunto sem politicagem como esse, sou eu. Eu não sou candidato a nada. Né? Não sei do meu futuro. Estou aqui no Senado e se me perguntasse há 7 anos atrás que eu estava no STJD, me dissesse que eu ia estar aqui no Senado, talvez eu falasse, você está brincando, né? Mas Deus sabe, eu construí, me posicionei, né? Então, eu acho que eu tenho alguma isenção para falar sobre isso, até porque sou torcedor de outro clube, né? Não falo com clubismo, falo com óbvio. O Botafogo, ele tem a concessão do Newton Santos. Eu fiz a pergunta lá na minha rede. Quantas provas de atletismo tiveram desde as Olimpíadas? Alguém respondeu lá, que eu acompanho os comentários, respondeu que teve uma ou duas. Uma pessoa disse duas, outra disse uma em 2022.
não é usado para o atletismo. O atletismo foi engalbelado com a Copa do Mundo, que prometeram um parque olímpico de atletismo, destruíram o patrimônio da cidade, que era o Célio de Barros, que atendia, que hoje é um escombro ao lado do Maracanã, né? E não construíram nenhuma outra pista de atletismo. Atletismo não é só corrida, atletismo é todas aquelas modalidades, lançamento de disco, vara, salto, não vai ser no Engenhão. Não foi e não será. Então, aí eu penso, da maneira empresarial, você alugou uma loja que você tem a um terceiro, né? O terceiro falou, porra, deixa eu fazer uma reforma aqui, porque eu estou querendo aumentar o público da minha loja. Eu vou falar o que para você, Medina? Vou falar, meu amigo, você vai ganhar mais? Vai ganhar mais? Então vamos aqui acertar o novo valor do aluguel, abate as benfeitorias, no futuro você me paga mais. Tem aonde ir com essa conversa. Porque me interessa, tem que interessar as duas partes, gente. Se o Botafogo, em vez de botar os 40 mil que botou recentemente agora, alguma rodada atrás, no Newton, colocar 60, ele vai estar ganhando mais, vai valorizar a locação. É bom para a cidade do Rio de Janeiro, né? Vai dar uma função social do Newton, que é futebol. Ele é um estádio de futebol, um estádio de atletismo. A concepção é completamente diferente, a não ser a pista, né? Mas o resto, olha lá o Célio de Barro, olha no mundo como são os estádios de atletismo, é completamente diferente. Então, a prefeitura, e eu digo a prefeitura porque é o mesmo grupo que está aí, né? Era o grupo que governou a cidade, né, no passado, que destruiu o Maracanã para construir um estádio menor do que o maior do mundo que sempre foi, que destruiu o Célio de Barro e não colocou nada no lugar de volta, e não será, e não seria, nunca foi a pista de atletismo. Então, eu estou vendo a discussão, que me interessa sim, porque o Flamengo tem todo o direito de ter o seu estádio, porque quebraram, destruíram o Maracanã, não cabe a torcida do Flamengo no Maracanã, como não cabe mais a torcida do Botafogo no Engenhão. E a gente vai ficar por isso mesmo? Isso é bom para a economia da cidade, gente. Então, está o prefeito lá fazendo esse sim, politicagem, porque é a hora da eleição dele, e a gente sabe que ele não vai concluir nesses 3 meses até as eleições todo o processo necessário para entregar aquele terreno para o Flamengo, e eu tenho dito isso, né? Ainda está esculachando a torcida do Flamengo nas redes, né? Para de brincar com isso, e vai cuidar do que você pode resolver, prefeito. Você que é dono do estádio do Engenhão, que está concessionado. O Botafogo quer ampliar o estádio para uma pista que não serve, né? Então, coloque as condições, é mais fácil. Se ele não resolve nem a cozinha dele, como é que ele vai se meter no terreno da Caixa Econômica? Então, primeiro resolva o do Botafogo, porque esse é imediato. Não cabe mais no Engenhão, no Newton, a torcida do Botafogo. Fato. E ainda tem uma outra coisa que a torcida do Botafogo reivindica, o Textor também, que é um espaço para a construção do centro de treinamento, né? Que, enfim, o Botafogo está conversando com a prefeitura e, por enquanto, a gente não viu ali nenhuma movimentação com relação a isso. Senador, eu sei que o senhor está na hora de pegar o avião agora, mas foi um excelente papo, deu para esclarecer muitas coisas com relação à manipulação, ao estádio, a também SAF. Queria agradecer enormemente aí pelo tempo que o senhor passou aqui com a gente, né, conversando, né, e tentando ali, né, sempre propondo melhorias para o futebol, que eu acho que é o que o Textor vem fazendo, né, nesse período aí dessas denúncias, mas que ele também está pensando em melhorar a qualidade de todo esse ambiente, né, que envolve o futebol, não só do jogo, mas também na organização. Então, queria agradecer demais, né, e dar a oportunidade aí para os amigos também agradecerem, e um bom final de semana aí para o senhor. Joaquim, Medina, podem falar aí, última. Não, só para agradecer mesmo, senador, porque o bate-papo foi incrível e passou rápido, né? A gente dá vontade de ficar aqui fazendo um monte de perguntas, mas a gente sabe que o senhor tem o seu horário. Muito obrigado por participar e esclarecer essas questões para a gente. Medina. Também reitero as palavras do Joaquim, do Pedro. Agradecer, senador, então, por todo o seu trabalho ali na CPI e sempre prestando transparência para o público, né? Que é importante essa questão cultural, né, da transformação. A gente está sempre procurando a live do Pedro vai muito nesse sentido. A gente dialoga com a torcida para sair daqueles chavões, lugares comuns
que a gente foi criado, eu fui criado, eu sou do cimentão do Maraca. Mas, enfim, gostei muito. E o jogo rendeu, o jogo andou rápido. Dá para a gente fazer um 4-4-2 arrumadinho aqui. Foi uma linha de 4 no meio campo, tabelando bem. Senador, muito obrigado. Eu queria agradecer. O futebol nos une, independente dos clubes, né? A nossa cidade nos une. O sucesso do Botafogo é o sucesso do futebol carioca, da cidade do Rio de Janeiro, que é o que me importa hoje como pessoa pública, senador do Rio. E viva o futebol brasileiro, viva o futebol carioca. Obrigado por essa oportunidade, espero ter esclarecido muita coisa e muito obrigado. Vou até fazer um post hoje, já estou anunciando, agradecendo os milhares de comentários que recebi positivos da minha atuação. Esse é o papel de um homem público, de uma pessoa que escolhe a política por esse momento, né? A gente tem que estar sujeito a apanhar, tem que ser elogiado quando é justo, e tem que agradecer. Então, eu agradeço a toda a torcida do Botafogo, de coração, e agradeço a vocês por esse espaço. Muito obrigado, e já fica aí convidado para uma próxima vez. A gente vai continuar acompanhando essa CPI. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Esqueci até de pedir o like, né? Deixar o like é muito importante, né? Se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, enfim, clube de membros, vocês já sabem. Mas é isso aí, muito obrigado e até a próxima.